1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52. Uma palavra bem conhecida. Nós queremos aqui pontuar algumas colocações, em tempo oportuno, sem ser cansativo aos irmãos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite, através dessa mensagem, é que Jesus breve virá buscar sua igreja. Breve acontecerá o maior evento, aguardado por todos os povos, em todo o universo, onde está um membro, que seja da igreja do Senhor, do corpo do Senhor na terra. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir, ou seja, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Podemos assentar nessa noite. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. Então eu falei, o próximo a acontecer, o próximo grande evento que está para acontecer, é o evento mais aguardado pela igreja do Senhor na face da terra. Quase todos os dias nós estamos a ouvir alguém dizer, pelo Espírito Santo de Deus, a dizer: breve Jesus voltará, Jesus virá buscar sua igreja, o arrebatamento está para acontecer, Então o Senhor, através do seu Espírito, está nos lembrando. Em quase todos os cultos nós fazemos menção, e os nossos cultos, graças a Deus, são cristocêntricos. A nossa adoração, ela é cristocêntrica a Deus, e a nossa pregação é cristocêntrica. Não tem como nós pregar Cristo sem dizer que Ele pagou o preço por nós, morrendo na cruz, dando a sua vida para que nós tivéssemos vida, assumindo a nossa culpa para nos livrar do castigo eterno, da culpa, e então nos concedendo vida eterna e também o direito a ser chamado filho de Deus e ir para onde Ele foi. Ele disse: eu vou para meu Pai, mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E essa vinda dele diz respeito do arrebatamento da igreja. Para acontecer o arrebatamento da igreja, será necessário, a Bíblia fala, que ao toque da última trombeta, o toque da trombeta do arrebatamento vai acontecer. Louvado seja o Senhor. Aqui Paulo, nesse texto, ele dá detalhes sobre o arrebatamento, sobre o toque dessa trombeta, Nós podemos ver, mas Paulo também definiu esse assunto como um mistério. Os irmãos viram ali no versículo, Vos digo um mistério. Ele estava falando no toque da última trombeta, a trombeta do arrebatamento da igreja. E nós só sabemos porque Paulo, desta forma, porque Paulo, cheio do Espírito Santo e de intimidade com Deus, a ele foi revelado como seria, E ele disse aqui, dando nós uma ideia, É o que a nossa mente humana consegue atingir. Ele nos dá uma ideia de como será o toque dessa trombeta e os eventos que vão acontecer de imediato quando a trombeta soar. A última trombeta, a trombeta do arrebatamento, e ela está para tocar, Nós podemos perceber que vivemos os últimos acontecimentos sobre a face da terra. Se nós olhar para um lado, para o outro, se nós olhar para o mundo todo, ele está gritando, as coisas estão acontecendo e gritando para nós, dizendo: Jesus breve virá, muito logo a trombeta do arrebatamento vai tocar, o soar da última trombeta será logo. Tudo está indicando, vivemos os últimos acontecimentos, sem dúvida alguma. Louvado seja o Senhor. Nós vemos que ele falou que será num momento, ele falou que será num piscar de olhos. Veja bem, Louvado seja o Senhor. E ele falou no versículo também sobre os mortos e sobre os vivos. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Deus seja louvado. Eu quero pontuar que nós só vamos compreender este assunto plenamente no dia que isto acontecer. E para nós ver, nós precisamos fazer parte desse evento. Nós precisamos fazer parte nesse momento, daqueles que vão se encontrar nos ares com o Senhor. Seja aqueles que dormiram na fé, seja aqueles que adormeceram nessa fé em Cristo, ou aqueles que estiverem vivos pela ocasião da vinda do Senhor. O apóstolo Paulo ele acreditava que poderia ser a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, ainda enquanto Paulo vivo. Louvado seja o Senhor. Então, breve Jesus virá buscar a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Eu li uma frase também hoje, irmãos, estudando sobre o arrebatamento da igreja. Eu gostaria de citar aos irmãos. Um grande pensador, ele escreveu assim: o arrebatamento será um evento tão lindo para os que se vão, Ele disse: o arrebatamento da igreja será um evento esplêndido, tão lindo, tão maravilhoso, tão magnífico para aqueles que se vão, para aqueles que vão subir com Cristo, para aqueles que vão para a glória, para estar por toda a eternidade com Cristo nos céus. Louvado seja o Senhor. Mas será um evento tão terrível, tão lamentoso, tão assustador para aqueles que ficarem para trás por ocasião da vinda de Jesus. E a pergunta é essa: queremos ficar para trás ou queremos subir com Ele, seguir com Ele? É a pergunta que não cala. Precisamos estar preparados para subir no arrebatamento da igreja com Cristo, porque será um evento muito magnífico, muito maravilhoso para aqueles que se vão com Cristo. Mas eu não quero nem imaginar aqueles que ficarem para trás. Eu olho para a minha família, eu vejo alguém que está fora dos caminhos de Deus. Eu olho para os meus conhecidos e vejo muitos que estão fazendo pouco, desdenhando das coisas de Deus, buscando as coisas passageiras e não mantendo um foco no reino dos céus e sua justiça, e então correndo um risco eminente, terrível, de ficar para trás na ocasião que tocar a última trombeta, a trombeta do arrebatamento da igreja. Hoje é dia de nós se preparar, nós que estamos aqui, a dizer ao Senhor: sim, Senhor, eu quero arrumar minha vida contigo, me dá tempo para mim, ó Senhor, que eu consiga organizar meu tempo, que é muito rápido, o meu tempo é limitado, mas eu preciso organizar minha vida contigo, porque eu quero fazer parte daqueles que se vão com o Senhor, e não ficar para trás no dia da vinda do Senhor, Estai apercebido, diz a palavra do Senhor. Então, uma frase maravilhosa. Um outro pensador, ele escreveu dizendo assim, pensando no arrebatamento da igreja. Ele disse que o assunto sobre o arrebatamento da igreja, em muito breve, será o assunto de todos os meios de informação, de notícias, canais de notícia. Esse assunto, o arrebatamento, será a manchete da hora em todo mundo, em todos os canais de notícia. Todo mundo estará falando, todo mundo estará gritando para todos, esse grande acontecimento que uns não acreditavam, uns pensavam que não seria agora, e uns criam, mas esqueceram e deixaram para lá. Então será muito comentado, E então eu quero dizer nessa noite que nós que estamos aqui sejamos aqueles que não vão ouvir esse noticiário, mas aqueles que vão fazer parte da notícia. Louvado seja o Senhor. Ele disse então que nós não seja ouvinte desse noticiário, dessas manchetes que estarão em evidência em todo o mundo, mas que sejamos parte da notícia, a dizer: o Elias também sumiu, olha, o fulano também sumiu, olha, fulano não está mais aqui, esses CPF fazem parte no Brasil que sumiram, eles não se sabe onde é que foram. Se foram sugados por um disco voador, eles vão estar noticiando isso, e então nós seremos parte da notícia, nós faremos parte da estatística de números, de pessoas que não estão mais aqui, estão na glória com o Senhor, porque Jesus veio e levou o seu povo. Louvado seja o Senhor.
o mundo acredite ou não, Ele vai vir buscar sua igreja. Espere ou não, Jesus virá buscar a sua igreja, e isso será notícia em todo o mundo. Louvado seja o Senhor. E nós vamos ser parte da notícia, e não ouvinte dessas manchetes. Louvado seja o Senhor. Então, o toque da última trombeta. O toque da última trombeta é o evento aguardado, e é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos. E eu posso ver aqui a importância da trombeta na Bíblia Sagrada, né? Nós vemos e sabemos que as coisas na terra, né, por Deus elaborado, né, por Deus anunciado, e também, né, dado a orientação, são sombra das coisas celestiais. E quando Deus instituiu a organização do povo de Israel, já no deserto, Deus falou a Moisés sobre trombetas, né? Sobre o toque de trombetas, cornetas, né? Hoje tem outros instrumentos de assopro, o exército usa o clarim, né? Clarinete, para dar o sinal e as pessoas entenderem qual é a mensagem através do som daquela trombeta. Então, a trombeta na Bíblia, o toque da trombeta simboliza alerta, preparação e convocação. Quando tocava a trombeta, era um alerta para todos. Se hoje você vir uma sirene tocar bem alto, nós conhecemos várias sirenes, né? Quando vemos a sirene soando bem alto, sabemos, é o socorro que está vindo, ou é os bombeiros que estão perto. A notícia, ela vem, a informação vem à nossa mente, ficamos alerta, alguma coisa está acontecendo. Então a trombeta para o povo de Deus era um sinal de alerta. Ao ouvir uma trombeta, um alerta, né? Ao ouvir tal som da trombeta, para preparação, se preparem, né? E conforme o som da trombeta, era uma convocação para o povo. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia fala no soar da última trombeta, né? A trombeta do alerta está tocando, mas essa não é a última trombeta. A trombeta da convocação está tocando, está a tocar pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor, né? E o Senhor está convocando, mas a última trombeta vai tocar, que essa trombeta tocará, e o povo de Deus será arrebatado da face da terra para estar com o Senhor por todo sempre. Louvado seja o Senhor. Os irmãos sabem, né, o que está em Números 10, que o Senhor falou com Moisés sobre essas trombetas, sobre o tocar desse instrumento. Ele disse, o Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade, para dar aos acampamentos o sinal de partirem. Quando 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes e chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. Ao toque de alerta será sinal de partir. Aqui o versículo 10 diz assim: também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Amém? Então aqui o Senhor instituiu por Moisés os sons da corneta, dessas trombetas, que passava a mensagem para o povo de Israel do que se tratava, né? Então o Senhor está instituindo aqui esse instrumento, a trombeta. Na ocasião da descida do Senhor, o que nós vemos que está em Êxodo 19, que o Senhor Deus desceu no Monte Sinai, diz que o povo de Israel todo ouviu um grande clangor de trombeta. Amém? Quem tocou essa trombeta? A pergunta fica: não foi humano, né? Não foi humano, porque estava sendo instituído, né? Estava sendo instituído isso, mas Deus confirmando
Quando Moisés ia subir o monte, ele deu orientação ao povo, que Deus havia falado para ele: não deixa ninguém encostar no pé do monte, aquele que encostar morrerá. Ninguém pode subir junto com você, somente você, né? Porque o Senhor ia descer no monte. E no terceiro dia, o Senhor desceu sobre o monte Sinai. A nuvem desceu, a presença de Deus desceu a Moisés, e Deus falava cara a cara com Moisés. Houve trovões, houve relâmpagos, e todos ouviram um grande clangor de trombeta a tocar. E diz a Bíblia que todos ficaram em pânico de tanto medo ao ouvir a trombeta tocar, a trombeta de Deus. Será que será esse mesmo som? Qual será o som da trombeta do arrebatamento? Louvado seja o Senhor. O certo é que nessa ocasião o toque foi pela chegada do grande rei, descer no monte Sinai junto a Moisés. Louvado seja o nome santo do Senhor. Êxodo 19:16 assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Louvado seja o Senhor. Como será o dia do tocar da última trombeta, né? Como falei, será um dia maravilhoso para aqueles que forem convocados. É agora, venham, né? É já, né? Então subiremos cantando. Qual louvor? Não se sabe, mas subiremos dizendo: glória, glória, glória a Deus, aleluia ao Senhor, louvado seja o Senhor. Mas para aqueles que ficar, será de grande pânico e grande pavor. Louvado seja o Senhor. No dia da expiação pelo pecado, uma trombeta vibrante deveria ser tocada por toda a terra de Israel. Quando era o dia da expiação, era um toque diferente, era um toque de trombeta com vibrato, né? E todo o povo entendia a mensagem: é dia de expiação, é dia de expiar o pecado, é dia de nós sacrificar, é dia de nós adorarmos, né? E pedirmos o perdão de Deus. E a trombeta tocava e todos entendiam a mensagem. Louvado seja o Senhor. Então trombeta quer dizer alerta, preparação e convocação. Louvado seja o Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 27, ele agora previu profeticamente o toque da trombeta do arrebatamento, né? Ele disse, 27:13: e será naquele dia que se tocará uma grande trombeta. Louvado seja o Senhor. Ele estava apontando. Depois o apóstolo Paulo falou, né, no tocar da trombeta do arrebatamento. E então Isaías profetizou dizendo: naquele dia se tocará uma grande trombeta. Louvado seja o Senhor. O profeta Joel, né, também falou sobre isso. Ele disse assim no capítulo 2 e 1: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, ele está próximo. O profeta Joel está falando sobre esse momento do arrebatamento da igreja, o dia do Senhor, o fim do mundo, o fim dos tempos, a consumação dos séculos. E esse texto está dizendo: toquem a trombeta. É como que se o povo, né, os sacerdotes que trocassem trombeta, passassem toda a cidade, tocando, chamando atenção, dando um alerta e dizendo: olha, está próximo, o dia do Senhor está próximo, o Senhor está voltando, o arrebatamento está acontecendo, o rei virá reinar, o rei voltará para a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje, nos nossos dias, eu entendo esse versículo quando eu leio que nós, como mensageiros, como arautos do Senhor, somos boca de Deus, somos o instrumento de Deus, somos a trombeta de Deus a tocar em todos os lugares e dizer: olha, o dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor está próximo. Não perca a oportunidade, não perca teu tempo, arrume tua vida com Deus, se prepare para o arrebatamento, esteja pronto para o dia do toque da última trombeta. Louvado seja o Senhor. Não podemos deixar quieto, precisamos anunciar, precisamos ser trombeta de Deus. Louvado seja o
Senhor. Então Joel disse: toquem, deem alarme no meu santo monte, tremam os habitantes, pois o dia do Senhor está próximo. Então anunciemos, renovamos o nosso voto, renovamos o nosso propósito de anunciar a vinda de Jesus, até que Ele venha, de anunciar o toque da última trombeta, a trombeta do arrebatamento, porque breve o Senhor virá buscar sua igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós podemos ver aqui, irmãos, o que João, o apóstolo João, ele viu em visão, quando escreveu o Apocalipse, confirmando, desde do Velho Testamento, os tempos do povo de Israel, e também nos trazendo uma ideia, do quanto representa a trombeta, na programação, no roteiro profético dos acontecimentos, para a vinda do Senhor Jesus. Diz a palavra em João 8, Apocalipse 8, 1 ao 2, diz que ele contemplou diante do Senhor 7 anjos com 7 trombetas nas mãos. Foi-lhe dado 7 trombetas, para esses anjos que estão diante do Senhor. Então as trombetas estão a tocar, está para acontecer, como falamos, o toque da última trombeta, a trombeta do arrebatamento. E então João contemplou isso. Louvado seja o Senhor. Então vemos a importância da trombeta, nos acontecimentos proféticos dos últimos dias, para a vinda do Senhor, para o arrebatamento da igreja. O que eu quero aqui nessa noite nos lembrar, trazer à nossa memória, são 2 coisas importantes que os irmãos já sabem, já têm ouvido falar através da palavra do Senhor, os acontecimentos, os eventos que vão acontecer no tocar da trombeta do arrebatamento, Quantos de nós aqui temos entes queridos que nós gostaríamos de revê-los, que estivesse conosco? Quantos já partiram, estão na glória com o Senhor, Quantos familiares, quantos amigos? Nós sabemos, não somos eternos, e enquanto aqui vivemos, é uma vida de dificuldade, de aflição, de enfermidades, onde o nosso corpo, ele vai se findando, as energias vão se acabando, as coisas vão ficando diferentes, e chega o dia em que nós tombamos a terra fria, assim como os nossos pais, assim como os nossos antepassados. Louvado seja o Senhor. Mas o cristão, ele não se abala por isso, ele firma sua confiança no Senhor, porque o cristão, ele crê na ressurreição dos mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá, ainda que morrerá nessa fé, mas será ressuscitado no dia do Senhor. Então o primeiro evento que vai acontecer ao toque da última trombeta é a ressurreição dos mortos, daqueles que dormiram em Cristo, daqueles que morreram nessa fé. A Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro em corpos incorruptíveis, não mais nesse corpo mortal, mas num corpo imortal e incorruptível. Louvado seja o Senhor. Ao tocar da trombeta, ressuscitarão todos aqueles que dormiram em Cristo, O segundo acontecimento que vai acontecer é que todos nós, aqueles que estiverem vivos na ocasião do toque da última trombeta, seremos transformados. O nosso corpo corruptível será incorruptível, o nosso corpo de vergonha, de ignomínia, de trevas, será revestido de glória. Louvado seja o Senhor. O nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Louvado seja o Senhor. Então os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e diz a palavra do Senhor que seremos arrebatados num abrir e fechar de olho, num momento, e encontraremos o Senhor nos ares, e estaremos por todo sempre com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Se nós olhar para a nossa vida hoje, nós sentimos a enfermidade, sentimos as intempéries da realidade à nossa volta, sentimos todas as dores, choramos, sofremos,
temos dores, temos pesares, temos dificuldades, louvado seja o Senhor, mas a promessa do Senhor, Ele promete um lugar onde nada disso haverá. Lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá treva, lá será tudo alegria com o Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles familiares, aquelas pessoas, né, que nós gostaríamos que estivesse conosco, né, nós vamos rever. Louvado seja o Senhor. Se nós pensarmos bem, hoje nós ouvimos muito falar do apóstolo Paulo, nós chegaremos lá e conversaremos com ele. O irmão Elias falou sobre o Jó, um emblema de paciência no mundo todo, né? Louvado seja o Senhor, o homem mais provado, louvado seja o Senhor, provado por Deus, né? Nós poderíamos conversar com Jó, porque nós vamos ver ele lá. Louvado seja o Senhor. Jó não é morto, mas Jó está com o Senhor. O pai Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros profetas, Moisés, conversaremos com Moisés. Louvado seja Deus. Então nós vamos rever todos aqueles que dormiram nessa fé. Louvado seja o Senhor. E nós que estamos vivos seremos transformados e nos encontraremos nos ares para estar para sempre com o Senhor. Louvado seja o Senhor. É muito maravilhoso esse dia. Louvado seja Deus. Paulo explicou isso, irmãos, em 1 Tessalonicenses 4, do 16 e 17, que os irmãos conhecem o versículo. Ele disse assim: o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o Senhor. Nós vamos estar com o Senhor para sempre, mas precisamos estar preparados para esse dia. Precisamos estar fazendo a vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar, que nós possa morar na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor, habitar na presença do Senhor, como disse o salmista. O apóstolo Paulo também explica em Filipenses 3:21, dizendo, né, que o Senhor Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O Senhor transformará, disse Paulo, o nosso corpo abatido, né, frustrado, derrotado, né, muitas vezes cansado, limitado, né, Ele transformará em um corpo glorioso, assim como o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Então seremos como o Senhor é. Aleluia, louvado seja o Senhor. Não teremos mais esse corpo, nem aqueles que partiram ressuscitarão com aquele corpo, ressuscitarão com o corpo glorificado, para estar para sempre com o Senhor, porque carne e sangue não entra lá. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor tem um novo corpo para nós, por ocasião da sua vinda. Louvado seja o Senhor. Então estejamos preparados para esse dia. Estejamos preparados para o soar, para o toque da última trombeta. E ela está para tocar, irmãos. Ela está para tocar. Todos os acontecimentos, como eu falei, indicam que Jesus breve virá buscar sua igreja. E nós escolhemos a melhor parte: buscar no Senhor, a estar preparado para o dia do Senhor, né? Não seremos perfeitos enquanto aqui, né? Mas a palavra do Senhor diz assim: filho, esforça que eu te ajudo. Amém? Dá o primeiro passo que eu me chego a você. Louvado seja o Senhor. Nós fizemos a escolha. Eu coloco a vida e a morte diante de você. Escolha o que você quer. Eu vos incentivo que escolha a vida para que vivas. Nós precisamos fazer a escolha, renunciar o mundo e o pecado e fechar com Jesus, fazer aliança com o Senhor, para estar com Ele para todo sempre. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé nesse momento para nós concluir e orar, né? A mensagem é essa:
A mensagem é essa, que o evento mais aguardado em todo o universo é o toque da trombeta do arrebatamento. Nós que estamos aqui, que pregamos salvação, que pregamos contra o pecado, louvado seja o Senhor, nós estamos a dizer: a última trombeta está para tocar, que estejamos prontos ao toque dessa trombeta. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa trombeta será o evento, esse toque será o toque mais rápido, né? O evento, esse toque é um mistério, como disse o apóstolo Paulo. Ela será tão rápida, porque a Bíblia diz que num abrir e fechar de olho, tudo isso vai acontecer, irmão Lucas, tudo isso vai acontecer num piscar de olho. Como é o tempo contado por Deus, né? Como entender isso? É um mistério que vamos compreender somente lá. Mas diz que quando tocar a trombeta, tudo isso vai acontecer, né? E vai ser percebido somente por aqueles que subirem com o Senhor. Aqueles que fazerem parte da notícia vão saber e entender, ouvir o som dessa trombeta. Será a mais rápida tocada. Louvado seja o Senhor. Então indica que ao tocar dessa trombeta, quando tocar a trombeta do arrebatamento, não dará tempo de ninguém se preparar. Amém? Se nós temos 3, 4 minutos em uma canção, em um toque instrumental, em 2, 3, 4 minutos ou 30 segundos, temos um tempo de raciocinar, pensar e decidir, né? 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 3 minutos, mas ao toque dessa trombeta, irmão Elias, será um toque rápido, né? Que será um ponto final, né? Quem está preparado sobe, quem não está preparado fica para trás. Louvado seja o Senhor. Então é dia de nós se preparar para o toque da trombeta, ouvir a trombeta, perceber com olhos espirituais os acontecimentos acontecer à nossa volta e fazer parte desse grande movimento e estar com o Senhor para todo sempre. É tempo de se preparar, é tempo de buscar, é tempo de orar a Deus, é tempo de arrumar nossa vida com o Senhor, para não ficarmos para trás. Essa é a mensagem dessa noite. A última trombeta está para tocar. O mundo todo, o universo todo está aguardando esse grande evento. Louvado seja o Senhor, e é certo que acontecerá. Jesus disse: estai apercebido, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem virá. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar juntamente com você nesse momento. Eu quero orar juntamente com você. Vamos pedir a Deus a sua graça, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos pedir a Deus orientação do seu Santo Espírito para nós andar retamente, para nós andar piamente na presença do Senhor e estar preparado para o dia da vinda do Senhor. Eu tenho pensado muito sobre o arrebatamento da igreja, e eu tenho perguntado para mim mesmo, o que eu tenho feito para Deus, né? O quanto eu tenho feito para Deus, qual a diferença que eu estou fazendo aqui na terra, né? Com relação a esse evento, a vinda do Senhor. Louvado seja o Senhor. O tanto que eu tenho me preocupado com as coisas espirituais, o tanto que eu tenho me preocupado com intimidade com a palavra, com a oração, com a busca do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Vamos buscar primeiro o reino, vamos pensar muito sobre as coisas celestiais, vamos pensar muito sobre a vida eterna, não essa vida passageira que está aqui. Louvado seja o Senhor tem coisas melhores para nós, o Senhor tem o melhor para nós, Ele tem o céu, Ele tem as mansões celestiais para todos nós, e Ele tem uma morada especial, Ele tem um lugar para cada um de nós. Louvado seja o Senhor, que o Senhor venha nos dar a sua graça, a nós estar prontos no momento do soar da última trombeta, a trombeta do arrebatamento. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pregamos a sua palavra nessa noite, Senhor. Ó meu Deus, sobre, Senhor, esse grande evento. Ó Senhor, o toque da última trombeta, a trombeta do arrebatamento, Senhor. Ó meu Deus, quero pedir a sua graça sobre a tua igreja, sobre nós, que nós estejamos preparados para esse dia, que nós não vamos estar, Senhor, desapercebido, ó Senhor, a tentar nos arrumar, quando o toque acontecer, sabemos que não terá mais como, será muito rápido, não haverá mais tempo, o tempo é agora, o tempo oportuno é agora,
o tempo presente é agora, é o tempo que o Senhor tem dado para nós. Ó Senhor, que nós todos os dias escolha ter aliança com o Senhor, que todos os dias nós escolha, Senhor, ter intimidade com o Senhor, viver no centro da tua vontade, conforme a sua palavra, Senhor, em obediência à sua palavra. Louvado seja o Senhor. Ó meu Deus, agora abençoa a família da fé, abençoa o irmão, ó meu Deus, que está, Senhor, ó meu Deus, fraco, severo, sem forças espirituais. A sua palavra diz que o Senhor revigora o vigor daquele que não tem mais vigor, o Senhor fortalece o fraco que está tomado de fraqueza. Ó Senhor, o cair é do ombro, mas levantar é o Senhor. Levanta o caído, Senhor, coloca de pé, coloca na posição, coloca nas fileiras. Ó Senhor, nós estamos a ouvir o toque, Senhor, da convocação para se preparar, do alerta para o último toque da trombeta, que nós possamos ser instrumento do Senhor, a tocar, Senhor, a trombeta em todos os lugares, Senhor, anunciando o último toque, anunciando o toque da trombeta do arrebatamento, anunciando a sua vinda, Senhor. Ó meu Deus, abençoa cada irmã, cada irmão, cada jovem, cada criança que aqui está. Ó meu Deus, que as minhas palavras, Senhor, limitadas, não foi, Senhor, suficiente para um compreendimento, Senhor, das coisas, desse mistério do arrebatamento da igreja. Que o teu divino Espírito Santo fique falando em cada coração essa noite, Senhor. Ó meu Deus, para que todos nós que já entendemos, que temos raciocínio, que sabemos discernir a mão esquerda da direita, possamos decidir arrumar nossa vida com o Senhor, para esperar a sua volta. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.